Não tá baixando. Filha, então não vai baixar mesmo, ó, porque tá quase sem bateria e aqui tá quase sem espaço o celular da mãe. Pega o celular do pai, vê se pode. Posso abaixar um pouquinho? Cadê a câmera? Então, tava aparecendo minha imagem aqui antes de eu colocar ao vivo. E agora... Não é, é o meu celular. Ele tá diminuindo o Facebook, sabe? Acho que eu vou acabar fazendo só pelo Insta mesmo, depois eu tento gravar e eu compartilho lá. Não dá pra compartilhar direto? Mais ou menos. Mas eu vou tentar depois, tá? Deixa eu sair daqui. Vê se no seu Facebook aparece alguma coisa. Sem internet. Ah, tá certo. Então, deixa pra lá. Eita, nós. Gente, então vamos fazer por aqui mesmo, só pelo Insta, tá? Porque o nosso Face aqui hoje não tá querendo conectar. Bom, vamos lá então? Voltemos. Vou começando então responder rapidamente o que quem ainda não acompanha não está acostumado com esses termos. Então, lipoaspiração é quando a gente vai fazer uma aspiração de lipogordura, tá? Então, a maioria das pessoas sabe que é lipoaspiração, como é feito. Aquela cânula, que a gente faz alguns furinhos e vai aspirando aquela gordura na região, né? Pode ser feito no abdômen, pode ser feito nas costas, pode ser feito de papada, pode ser feito na lateral da mama, no dorso, coxa, interno de coxa, próximo dos joelhos. Então, tem várias regiões que a gente pode fazer a lipoaspiração. A abdominoplastia já é a cirurgia que vai corrigir a flacidez da região abdominal. Então, abdominoplastia. Então, do abdômen, referente ao abdômen. Então, geralmente, pacientes que têm flacidez ou que tiveram ganho e perda de peso muito grande, ou que fizeram, ou por cirurgia, ou fizeram atividade física acompanhada de regime, reeducação e perderam peso e evoluíram com flacidez, ou às vezes pacientes que tiveram gestação, engravidaram e depois aquilo não voltou, não teve regressão dessa flacidez de pele, aí a gente tá falando da necessidade de abdominoplastia, tá? Então, quando a gente vai fazer o corte na região inferior do abdômen, então próximo ali da região da cesárea, a gente vai tirar a pele por aquela região e a gente está falando de abdominoplastia. Normalmente, associado à cirurgia da abdominoplastia, já é feita a aplicatura, que é a costura da musculatura abdominal, tá? Então, é muito comum, né? Nunca fiz um abdômen sem fazer a aplicatura, então isso faz parte é um tempo cirúrgico da própria abdominoplastia, porque geralmente quem já tem indicação de abdominoplastia tem diástase de reto, tá? Às vezes essa diástase clinicamente não é palpável, mas na hora que você descola, você geralmente vê, nem que seja uma diástase pequenininha, você acaba reestruturando, reforçando essa parede abdominal, para aquela musculatura que está abaixo dessa pele, juntar novamente e tirar aquela sensação de abertura, ou de que o estômago está sempre alto, ou de que está grávida ainda, aquele estufadinho ali na região superior e também na região inferior, tá? A Emily escreveu, estamos assistindo, estou pelo Face. Que bom, Emily, obrigada. Eu não estou vendo a minha própria imagem no Face, por isso que eu achei que não tivesse ao vivo. Que joia. Então, consegui ver aqui seu contato. E a Lucimara escreveu, oi, doutora, boa noite. Que bom que vocês estão conseguindo ver ali também. Então, eu vou falar um pouquinho olhando para os dois, tá? Então, essa que seriam as duas diferenças básicas, tá bom? A abdominoplastia, o corte, você vai tirar a pele, vai tirar aquele excesso de pele que tem do umbigo para baixo e vai esticar a pele que tá ali, dali para cima. Então, você vai estar melhorando a flacidez, tirando aquele excesso de flacidez. E a lipoaspiração, o paciente precisa ter uma pele boa, precisa ter uma pele grossa. Se tiver flacidez, vai piorar essa flacidez e aí você necessariamente vai precisar tirar a pele de novo. Então, se você for fazer só a lipoaspiração, o ideal é que tenha uma pele boa, que haja retração dessa pele. Ou então, se você tiver flacidez e acúmulo de gordura, você associa as duas técnicas, tá? Você faz a lipoaspiração associada à abdominoplastia, por exemplo. Ou tem paciente que tem a coxa com acúmulo de flacidez e gordura. Então, você também é uma região que você pode associar
lipoaspiração e o lifting de coxa. Aí você faz o corte necessário para aquela região. Ou torsoplastia, tem paciente que tem flacidez das costas com acúmulo também daquele flanco, aquela gordurinha. Então, você pode associar as duas técnicas. Então, você pode associar essas técnicas para chegar no melhor resultado, tá bom? Agora, se você não associar e você fizer uma lipoaspiração e a pele for muito fininha, você pode acabar piorando a flacidez e, consequentemente, piorando a celulite. Tem paciente essa semana que eu atendi que desejava fazer uma lipoaspiração na coxa, mas era uma pele muito fina e já tinha várias irregularidades. Então, nessa paciente, se a gente fosse fazer uma lipoaspiração da região da coxa, ia piorar essas irregularidades, ia piorar a flacidez dela, tá? Então, a gente contraindicou o procedimento, tá? Oi, Paty. A Paty perguntou, estômago alto é o que mesmo? Paty, então, geralmente usa essa expressão estômago alto quando essa região aqui, abaixo da mama, entre a mama e o umbigo, está um pouco estufadinha, está um pouco alta. Então, geralmente, o estômago alto é essa musculatura que está aberta, né? Existe essa musculatura bem no meio do abdômen, que a gente chama de músculo reto abdominal. Normalmente, ele está afastado. E aí, você, durante a abdominoplastia, você costura esse músculo, então você junta e aí melhora esse músculo que está para frente. A hora que você junta, ele fica mais retraído, fica mais para trás. E aí, para essa sensação, né, de estufadinho, tá? O que mais? Vamos ver se já tem alguma outra pergunta, eu já respondo. Muito bem. Ai, que bom. Ó, Lucimara, Emile, boa noite. Elisandra, boa noite. Fabiana Pereira e Lilian, boa noite, gente. Então, vamos lá. Vou começar a responder umas perguntas, tá bom? Que vocês mandaram. Para quem está indicada a cirurgia de lipoaspiração, então, fiz esse resumo agora inicialmente. Que fatores influenciam positivamente o resultado de uma lipoaspiração? Pele boa, os cuidados pós-cirúrgicos, então pele boa, nós com pele grossa, que tem a boa retração, bastante colágeno, elastina. Outros fatores que influenciam positivamente, os cuidados pós, por exemplo, como drenagem linfática bem feita, né? Manual no início e depois, às vezes, um pouquinho de ultrassom, paciente que não tem uma predisposição a fazer fibrose, né? Então, esses cuidados com a drenagem fazem diferença. Tipo de alimentação, então, alguns alimentos que incham mais, porque a lipoaspiração não vai ficar pronta no dia seguinte, nem dali um mês. Ela vai ficar pronta, geralmente, lá pelo 6º mês. E aí, neste período, a gente tem que ter certos cuidados. Então, evitar alimentos que retenham muito líquido, né? Fazer atividade física, cuidar do peso, não ganhar peso pós-abdominoplastia, perder peso um pouquinho, devagar, gradativamente é bom, até para desinchar um pouco, e até para ter um melhor resultado cirúrgico, tá? Mas não deve ser muito intenso, para não prejudicar também a questão de pele, evoluir com flacidez no pós-cirúrgico, tá? A lipoaspiração pode emagrecer ou a pele fica flácida? A lipoaspiração pode emagrecer, não é a principal indicação. Então, a principal indicação é para gordura localizada, paciente que tem o peso ideal e tem aquela gordurinha localizada. Mas ela pode também ser feita além dessas gordurinhas localizadas? Pode. Aí a gente tem que balancear o risco-benefício daquela lipoaspiração e daquela quantidade que foi lipoaspirada, tá? E a pele fica flácida, não vai mudar a qualidade da pele, você já tem que ter esse diagnóstico antes. Então, se a pele já é flácida, aí você tem que tratar a pele também, não só fazer a lipoaspiração, tá? Tem alguns tratamentos que podem melhorar a flacidez. Às vezes, se o paciente tem uma flacidez inicial, não tem indicação de abdominoplastia, nem indicação de lipoaspiração, às vezes tem só aquele umbiguinho triste, aquela pelinha em cima do umbigo um pouco mais sobrando, e a parte inferior, se for uma quantidade pouca, às vezes você consegue fazer isso, melhorar com bioestímulo, né? Então, com bioestimuladores Sculptra, Elancê, Radies, dependendo da região, dá para pensar em aplicar esses produtos. Fazer outras tecnologias como radiofrequência, ultrassom microfocado, que podem melhorar também a questão da flacidez. Mas tem que ser uma quantidade de pele pequena, uma flacidez pequena, e se a paciente tiver diástase
diástase vai continuar lá, a musculatura vai continuar aberta. Então, se esse afastamento for muito importante, mesmo que não tenha tanta flacidez, uma das indicações seria a abdominoplastia, tá? Quanto tempo depois de uma cesárea pode fazer lipo? A Thalita perguntou. Geralmente, Thalita, a gente pede no pós-cirúrgico, pelo menos aí, pós-cesariana, pelo menos uns 6 meses. A gente sabe que o corpo evolui em até 1 ano, né? Então, ou a partir de 6 meses, dependendo da paciente, dependendo da sua recuperação pós-cesárea, ou após 1 ano, tá? O que diferencia a lipoaspiração de lipoescultura? Então, lipoaspiração é a retirada da gordura daquela região, e lipoescultura é quando você coloca essa gordurinha para melhorar o contorno corporal. Então, você está fazendo uma escultura, porque você tirou de algum lugar, você afinou, por exemplo, o dorso, né? E às vezes a paciente não tinha um pouquinho de quadril, você acrescenta um pouquinho, ou não tinha glúteo suficiente, com projeção suficiente, você faz um enxertinho de gordura naquela região. Então, você dá mais contorno, por isso que a gente chama isso de escultura, tá? Então, você esculpiu, né? Você afundou esse dorso e projetou esse glúteo. Ou você afinou essa cintura, né? E aumentou um pouquinho essa questão do quadril, tá? Qual a duração da cirurgia e o período de internação? A duração da cirurgia vai depender muito de cada paciente. Então, tem paciente que a gente faz abdominoplastia em 2h30, tem paciente que a gente faz em 4 horas. Tem lipoaspiração que eu posso demorar 20 minutos, tem lipoaspiração que eu posso demorar 4 horas, 6 horas, né? Então, depende de cada um, do resultado que a gente está buscando e da indicação cirúrgica. E o período de internação, geralmente a internação ela é de 1 dia, então ela interna num dia, o paciente tem alta no dia seguinte, tá? O resultado definitivo da cirurgia é alcançado ao fim de quantos meses? Então, em média, vai depender muito de cada paciente, 6 meses a 1 ano, tá? Vai depender da retenção de líquido, do tempo de cicatrização que esse paciente tem, mas a gente fala que a cicatriz em si, ela demora em torno de 2 anos para ela estar completa, tá? Então, isso vai em questão de coloração, de maciez de cicatriz, de textura, né, de vários fatores. Nesse período, pode evoluir para queloide, cicatriz hipertrófica, então a gente tem que estar atento também nesse processo de cicatrização. E não é só a cicatriz, não é só o corte que está cicatrizando, é tudo, né? Vocês às vezes enxergam só o corte, mas para que aquele corte fosse visível, teve um descolamento muito grande, um descolamento muito maior. Então, esse descolamento, ele também está cicatrizando, né? Então, ele também vai ser visível, vai ter inchaço, vai ter edema, que vai demorar, tá? Então, isso tudo influencia, não é só o corte, é toda a área descolada. Então, por exemplo, da abdominoplastia, vai estar descolado até chegar aqui em cima na mama. Então, toda essa região está cicatrizando. Na lipoaspiração, dependendo da região que foi feita, toda a região também vai demorar para cicatrizar, tá? Verdade que a cicatriz é muito grande? Da lipoaspiração são só os furinhos, né? Aqueles cortinhos pequenos, em torno de 1 centímetro aproximadamente. E da abdominoplastia vai depender da quantidade de pele que a paciente tiver, da flacidez que o paciente tiver, precisa retirar. Então, pode ser uma cicatriz pequena, um pouco maior do que uma cesárea, isso a gente chama de cicatriz pequena. Ou pode ser uma cicatriz maior, de ossinho a ossinho, na lateral do quadril. Se a gente tiver flacidez também, conforme essa flacidez for vindo para o lado, essa cicatriz vai ampliando para a lateral, tá? Existe alguma contraindicação para operação? Sim, todas possíveis, se o paciente não estiver bem de saúde. Existem as contraindicações, a gente não pode operar quem esteja descontrolado de um diabetes, de uma hipertensão, de uma tireoide, de outras doenças, né? Ou se o paciente não tiver indicação para aquela cirurgia. Por exemplo, eu atendi uma paciente jovem na semana passada, que ela queria fazer lipoaspiração, mas ela não tinha indicação de fazer lipoaspiração, ela não tinha indicação de fazer nada, na verdade. E ela me pediu, doutora, então tira a minha costela, porque eu acho que se tirar a costela vai ficar bem melhor a minha cintura. Eu falei, não, né, não tem indicação de tirar, nem tirar a costela, nem fazer nenhum tipo de lipoaspiração. Então, a paciente pode ter uma completa contraindicação ao procedimento, não está indicado para ela, tá? Ou está indicado o procedimento, mas não pode ser realizado por motivos de saúde. Quem não teve filhos, mas planeja ser mãe, pode recorrer à técnica? Pode. Então, por exemplo, a gente tem pacientes que emagreceram muito, são muito jovens, e tinham uma flacidez abdominal grande. Então, a gente não vai falar para ela, olha,
vai engravidar primeiro, ter filhos primeiro, depois volta, né, para fazer. Mesmo porque talvez ela nem tenha uma autoestima tão bacana, aquilo talvez incomode muito, ela não consiga nem vir a casar, ter filhos, engravidar, por conta daquilo que está incomodando demais. Então, a gente pode sim fazer abdominoplastia o paciente mais jovem, e depois engravida normal, tem neném normal, isso não é contraindicação, tá? A operação acaba com as estrias do abdômen, então as estrias que estão do umbigo para baixo, sim, que é a pele que vai sair. A pele que vai ficar, que é do umbigo para cima, e um pouquinho mais na lateral para cima, essa pele vai ficar, então essa estria não vai sumir. Mas as que estão geralmente do umbigo para baixo vão embora. E como é o pós-operatório, então depende da cirurgia. A abdominoplastia a gente precisa andar curvada, então vai andar mais ou menos uns 10 dias curvadinha. Fica com dreno abdominal, esse dreno mais ou menos aí pode ficar de 5 a 10 dias, dependendo de quanto de líquido que o paciente produz. Então, tem paciente que produz muito líquido, tem paciente que produz pouco líquido. Se o paciente é um paciente pós-bariátrica, a chance de produzir mais líquido, fazer seroma é maior. Se eu tenho um paciente que tem um panículo adiposo, uma gordurinha um pouquinho maior, essa gordurinha vai inflamar, aquilo ali vai juntar líquido e vai aumentar o risco de seroma no pós. Se é um paciente mais sempre se cuidou, atividade física, mais magrinho, a chance de fazer seroma é menor também, tá? Então, depende geralmente da quantidade, é proporcional mais ou menos a quantidade de gordura que existe ou que existia se for um paciente pós-bariátrico, tá? Seroma é um acúmulo de líquido, faz uma bolinha na região abdominal e aí você sente uma aguinha meio solta, você tem que ir lá e aspirar esse líquido. E aí o pós, é importante fazer as drenagens, né, acompanhar com o físio, acompanhar os curativos com a gente semanalmente, para ter uma evolução legal e a gente fazer algum diagnóstico inesperado nesse intervalo, nesses retornos, tá? Falei meio correndo, né? Mas acho que é isso, tá? Vamos ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui pelo Face. Lúcia, boa noite, Lúcia, tudo bem? Fabiana, deixa eu ver se é a Fabiana. Geralmente demora quanto tempo de afastamento do trabalho? Fabiana, depende do tipo de atividade que você faz no trabalho, mas em média de 20 a 30 dias, tá? Para recuperação, para conseguir voltar ao trabalho. Para quem faz atividade física muito intensa, demora um pouco mais para voltar ao habitual, ao normal. A gente costuma liberar alguma atividade física leve em torno aí de um mês, e depois, conforme o paciente vai cicatrizando, vai evoluindo, a gente vai liberando algumas outras coisas, tá? Oi, Dri, tudo bem? Ale Guarnieri, boa noite, boa noite. Vamos ver quem mais. Certo, turma? Ficou claro essas diferenças de abdominoplastia, de lipoaspiração? A parte perguntou do estômago alto, o que era. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Hoje cumpri meu horário, ó. Que horas são? 7 e 7. Meia hora cravada. Acho que é isso. Ver se ficou alguma outra pergunta aqui para trás. Muito bem. Muito bem, aqui no Face também. Desculpa esse começo aqui de gravação hoje, que ficou meio confuso, que parou de funcionar o Face, que bom que a gente conseguiu, né? Então, lembrando, a gente tem as nossas lives toda quinta-feira, no final do dia. Vocês têm a disponibilidade de assistir as mais antigas, que tem mais de 50 aí, porque foram todas as semanas, tem mais de um ano já, de assistir lá pelo Face, dá para ir rolando para lateral, vocês assistem todas. A gente também está baixando no nosso canal do YouTube, então vocês podem também seguir a gente por lá. E aí, a cada semana, os meninos, o que a gente conversou aqui ao vivo, os meninos repostam lá no YouTube, vocês podem fazer seus comentários, suas dúvidas também por lá, ou pelas nossas redes sociais, tá bom? Aqui no Instagram, DRA Marina Felca, @, né? Lá no Facebook, aqui no Facebook também, doutora Marina Felca, e lá no YouTube também, mesmo nome. Certo, gente? Desejo para vocês um bom feriado amanhã, bom descanso, descanso merecido, né? Que vocês tenham um bom feriado, um bom final de semana. A gente se vê na semana que vem, a gente volta com os nossos posts aqui do consultório e definindo um tema para nosso próximo papo de plástica da semana que vem, tá bom? Obrigada a todos, boa noite, até mais.